Olá, gente amiga, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pessoal. Viram só que dia lindo, maravilhoso tá fazendo hoje? Um sol gostoso, né, pessoal? Isso nos faz lembrar a receita do pão caseiro, gente. E como eu prometi para vocês que da próxima receita do pão caseiro eu iria usar um cilindro elétrico. E hoje nós temos aqui o cilindro elétrico, que ele é muito prático para fazer o pão caseiro, vai ser bem mais rápido, não vamos precisar ficar sovando a massa por muito tempo e também num dia mais friozinho como está hoje, ele vai ser ótimo para crescer melhor o nosso pão. Eu não sei aí onde vocês moram, como que tá o clima, a temperatura. Aqui em Santa Catarina já chegou o friozinho, mas mesmo assim o nosso pão vai crescer, porque eu vou ensinar também uma técnica para vocês, para que mesmo no frio o seu pão possa crescer e ficar bom, gente, bem crescidinho mesmo. Sem muitas delongas, vamos já iniciar a nossa receita do pão caseiro usando esse cilindro elétrico. Primeiramente, vamos preparar a nossa esponja, pessoal. A receita do pão caseiro é a mesma. Coloquei meia colher de açúcar, 2 colheres de trigo e vou colocar 2 pacotinhos desse de fermento biológico seco. Cada pacotinho tem 10 gramas cada um. E agora, pessoal, para nossa esponja, eu vou acrescentando água morna aos poucos, tá? Aqui não tem a quantidade certa, é até você ver, até dar o ponto da esponja. Coloquei um pouquinho e vou misturar bem. Esponja pronta, pessoal, agora é só esperar ela crescer, dobrar de tamanho. Depois de 15 minutos, ela ficou assim, ó, nessa consistência. Agora vamos acrescentando os outros ingredientes, certo? Vou dar uma leve batidinha aqui no ovo. Aqui eu tenho 6 colheres de açúcar. 1 colher rasa de sal. 2 colheres de banha de porco, tá? E 2 copos de 200 ml cada, de água morna, tá, pessoal? Tem que ser morna. Colocou o dedinho, tá morna, que dá para aguentar a temperatura. Esse é o ponto da água. Misturamos bem os nossos ingredientes aqui e vamos acrescentando o trigo, gente. Eu separei aqui 2 quilos de trigo, mas não quer dizer que eu vou usar os 2 quilos todos, certo? Não podemos esquecer, pessoal, de colocar 2 colheres de vinagre, tá? Eu coloco vinagre, é uma dica que eu dou pra vocês, para conservar a nossa massa de pão por mais dias fora em temperatura ambiente, né? Então, pessoal, chegamos àquele ponto que vocês conhecem, que precisamos botar a mão na massa, certo? Para vocês que estão vendo o vídeo pela primeira vez, eu tenho passo a passo dessa receita bem mais explicadinha no meu canal. Só você ir lá e acessar Pão Caseiro, super fácil. Tem tudo lá bem explicadinho. Hoje nós vamos ensinar melhor, ou melhor dizendo, ensinar usando o cilindro elétrico, certo, gente? Como aqui em Santa Catarina, como eu falei pra vocês, eu moro aqui em Palhoça, Santa Catarina. Já chegou o friozinho, eu prefiro fazer o pão caseiro usando o cilindro, porque daí ele vai crescer mais rápido e a massa também fica bem mais fofinha, tá, gente? Já viramos aqui na bancada. Pessoal, para quem nunca usou o cilindro elétrico e comprou aí, é bom você assistir esse vídeo até o final, tá? Porque quando a gente compra
o cilindro na loja, não vem explicando como usar ele. Pelo menos o meu não veio. Eu tive que aprender na prática, no dia a dia. Olha só, a vantagem do cilindro elétrico é que não vamos precisar ficar sovando esse pão como a gente sova na mão. É só misturar bem os ingredientes, como eu fiz ali, olha só. E deixar a massa assim, ó. Percebeu que tá bem misturado o trigo? Olha só. Nesse ponto aqui, ó. Não tá grudando mais na minha mão. Perceberam que não gruda? É esse ponto. Pra gente começar agora a passar no cilindro. E outra vantagem do cilindro elétrico, não vamos precisar deixar a massa descansando, como eu fiz na outra receita, que descansa a massa por mais ou menos meia hora, 40 minutos, para daí modelar os pães. Não precisa descansar. Nesse ponto que tá aqui, a gente já vai começar a passar no cilindro. Eu quero fazer 4 pães, que esta receita é para 4 pães. Então, já vou dividir a minha massa em 4 pedaços. Vou tentar aqui deixar mais igual possível os pedaços, né? Mas sempre vai ficar um que é menorzinho que o outro. Não tem problema. Depois a gente se vira aqui. Olha só. Agora vamos começar a usar nosso cilindro. Deixamos já a nossa vasilha de trigo aqui perto, né? Daquele outro 1 quilo de trigo que eu despejei aqui. E vamos colocando o trigo aqui na mesa, ó. É assim que eu aprendi a fazer, é assim que eu faço. Ligamos aqui o cilindro. O meu tem um botãozinho aqui, ó, de liga e desliga somente, ó. Vai fazer um barulhão. Depois eu vou tirar esse barulhão. Só colocar aqui, pessoal, olha só. Meu cilindro tem essa proteção aqui, ó. Pra gente não correr o risco de machucar a mão. E vamos colocando o trigo. Sempre colocando trigo, ó, até dar um ponto na massa. Quando ela ficar tipo emborrachada é o ponto, daí eu mostro pra vocês. Olha só, gente, aproxima mais um pouquinho aqui, ó. Mostrar pro pessoal que a massa ela cai aqui atrás, aqui atrás. Consegue vir aqui atrás pra filmar aí? Ó, ela vai cair aqui na minha mão, ó. Com a outra mão eu puxo. Coloco aqui por cima do cilindro, ela cai aqui por baixo na minha mão e eu vou puxando. E perceberam como ela já foi ficando modelada? Vou desligar aqui um pouquinho. Perceberam, pessoal, como vai ficando modelada, mais firme? Eu vou acrescentando aos pouquinhos de trigo. Vou ligar aqui, ó. Deixa eu explicar uma coisinha pra vocês, pra quem nunca usou o cilindro. Esses 2 botões aqui é pra você ajustar a largura que você quer. Ó, chega aqui, ó. Aqui, ó. Se você puxar pra cima, tu vai deixar mais largo, olha só. Aí a massa vai ficar mais larga. Se tu quer a massa mais fina, tu vai apertar pra baixo. Eu já deixo num ponto só. Nesse ponto aqui, eu faço todos os pães e ficam ótimos, gente. Vamos lá? Aí a regulagem ali é vocês que vão escolher, da forma que vocês acharem melhor, certo? Vai chegar uma hora, pessoal, que não vai precisar mais você tá colocando tanto trigo. Eu só coloco um pouquinho para não grudar no cilindro, certo?
você vai percebendo que a massa vai ficando firme e não precisa mais daí ficar colocando o trigo, tá? Percebi que a massa já ficou bem esticada. Eu vou dobrar ela aqui, ó. Que eu vou passar mais vezes. Se me perguntarem quantas vezes eu passo um pão, eu acho que dá umas mais de 20 vezes. É até ficar no ponto, certo? Aí dobro aqui de novo. Vou colocar bem menos trigo. Olha só, pessoal, a massa tá quase pronta. Percebem que quando eu boto aqui, ó, vai estourar umas bolinhas. Ela tá sinalizando que tá quase no ponto. Olhem só. E a massa, gente, começou a ficar emborrachada. Você sente, ó, eu tocando aqui, ó, eu sinto que ela tá bem macia, tipo assim, emborrachada. Ainda vou passar aqui mais umas 5 vezes. Meu primeiro pão tá pronto, pessoal. Só vou modelar ele e colocar na forma. Já untei, pessoal, as minhas 4 formas que eu vou utilizar. Se você não tiver 4 forminhas separadas, pode estar utilizando também uma forma grande, tá? Agora vamos enrolar aqui o nosso pão, modelar ele, tá? Não precisa pressionar, não, é só enrolar. Nosso primeiro pão já está pronto. É isso aí, pessoal. Chegamos no nosso último pão. Quando chegar aqui, ó, nessa parte, se você quiser colocar um queijo mussarela fatiado, um presunto aqui e depois enrolar, fica bom também o pão recheado, tá? Nesse daqui eu vou acrescentar mais ou menos uma colher, uma colher de erva doce. Vou fazer ele meio diferente esse pão, que eu gosto também de erva doce. Esse aqui eu vou fazer ele diferente. Eu vou fazer uma graça nele. Vou colocar aqui, ó, fechar bem as rebarbinhas que fica aqui, pra ele ficar bem bonitinho. Aí, pessoal, eu pego uma faca e faço uns cortes assim, ó. Aí só dá uma arrumadinha aqui, olha só. Vou pegar um pouquinho de trigo e peneirar um pouquinho aqui por cima. Um pouquinho de erva doce. E colocar nosso pão pra crescer. Prontinho, pessoal. Super fácil de passar no cilindro o nosso pão caseiro, né? E não tem comparação, gente. É um pouquinho mais demorado o processo, mas você não vai precisar ficar sovando a sua massa. Principalmente quem tem problema de tendinite ou dor nos braços, na coluna, não vai ter aquela sofrência de ficar sovando a massa. Então, se você tiver o cilindro, é bem mais fácil. Quem não tiver e tem algum problema com as articulações, com dores, eu recomendo que compre um cilindro, porque vai ser bem melhor para vocês. Olha só, pessoal, a dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: para que seu pão possa crescer mais rápido ou crescer igualmente no inverno e no verão. Tá um pouquinho frio, cortamos um saquinho no meio de embalagem. Se não tiver um saquinho, pode ser daquelas sacolinhas de supermercado, só limpar ela direitinho, cortar no meio e colocar por cima dos pães. E depois pega um paninho limpinho
e coloca por cima do saquinho, certo, gente? É uma dica para o seu pão crescer bem também no inverno. A outra dica que eu dou também é você ligar o seu forno elétrico ou o seu forno a gás em mais ou menos 100 graus, deixar ele aquecendo ali. Quando ele atingir os 100 graus, você desliga ele e coloca seus pães ali. Com o calorzinho do forno, vai crescer também da mesma forma e super rápido. Bora lá então, pessoal? Vou colocar os meus pães para crescer e volto já com vocês com eles prontos, certo? Passou-se 2h30, pessoal, e olha só como nossos pães já cresceram. Vocês perceberam que esses dois pães aqui cresceram mais que esses outros dois? É porque esses dois eu coloquei no meu forno, que no meu forno só cabe 2 pães de cada vez. Eu coloquei no forno aquele esqueminha de aquecer um pouquinho o forno em 100 graus e depois desligar. Então, por isso que eles cresceram mais. Mas não tem problema, eu vou colocar eles para assar. Enquanto eles assam, esses dois vão crescer da mesma forma, tá, gente? E vocês que estão aí acompanhando esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe essa receita, comente. Você que ainda não é inscrito no canal Receitas da G, se inscreva. E você que já se inscreveu, já deixou o seu like, muito obrigado, gente. E eu vou voltar já com vocês com os nossos pães assados. Olha só, meus queridos, que lindos que ficaram nossos pães. No meu forno eu assei em 250 graus por aproximadamente 50 minutos. Daí vai variar muito de forno para forno, tá, pessoal? Então agora vamos provar como que ficou nosso pão. Olha a massa, pessoal, como fica branquinha, olha só. Que macio que fica, gente, tá uma delícia. O cheirinho de pão, então, tá maravilhoso. Vamos provar, pessoal, que delícia que ficou nosso pão. Sinta a maciez, olha só. Olha só, gente. Uma delícia. Muito bom. É isso aí, pessoal. Agora vamos lá para a receita da G, para o seu dia a dia, uma palavra amiga para você. Prestem atenção. Disse Jesus: chorarei com eles as suas lágrimas. Aos que me seguirão não prometerei céus sem tempestades, mas força na tormenta. Beijo, gente, e até a próxima receita.